Capítulo 15. Como o energizador cósmico pode transformar seus sonhos em realidade rapidamente. O princípio da vida, que é Deus, está sempre buscando se expressar através de você. Todo o movimento da vida vai do invisível para o visível, do seu pensamento para a sua manifestação, do seu sonho ou ideal para a realização, do subjetivo para o objetivo. A fonte inesgotável e ilimitada de possibilidades e potenciais está dentro de você agora, esperando que você traga todos os seus sonhos para a realidade. Você está aqui para expressar as riquezas da vida em todas as dimensões e direções possíveis. Você está aqui para expressar a alegria de viver a vida de maneira mais abundante. A presença divina está buscando se expressar em forma e função através do seu cérebro, suas mãos através das palavras da sua boca. É impossível para você esgotar as riquezas infinitas da sua mente subconsciente. Sonhar acordado é uma fuga da realidade. Muitas pessoas se entregam ao sonho acordado, onde elas fantasiam algo agradável, acreditando, no entanto, que nunca poderia acontecer com elas porque pensam que é bom demais para ser verdade. Essa atitude é, na verdade, um puro desperdício de tempo e resulta em um enfraquecimento de toda a mentalidade. Você deve perceber que não há nada bom demais para ser verdade e nada maravilhoso demais para durar, pois o amor, a luz, a glória e as riquezas do energizador cósmico são os mesmos ontem, hoje e para sempre. Como seu sonho de uma turnê pelos Balcãs se tornou realidade. A autora fez uma turnê pela Iugoslávia com um grupo de 60 pessoas durante o mês de outubro de 1973. Tínhamos 2 guias especiais e 2 ônibus especiais, que percorreram todas as principais cidades e muitos dos marcos históricos. Uma jovem que estava sentada ao meu lado em um dos restaurantes era de São Francisco. Ela havia trabalhado em um escritório jurídico quando viu um anúncio em uma revista sobre uma turnê especial pela Iugoslávia. Ela leu que a Iugoslávia é caracterizada principalmente pelos seus numerosos contrastes, uma grande variedade de religiões, línguas, tradições, costumes e folclore. Ela ficou intensamente interessada no fato de que tantas culturas diferentes poderiam ser encontradas nesse país relativamente pequeno. Ela me disse, eu queria ir, mas não tinha o dinheiro, como ela usou o energizador cósmico. No entanto, aconteceu que essa jovem secretária jurídica recebeu uma cópia do livro O Poder da Sua Mente Subconsciente. Ela começou a lê-lo avidamente, e todas as noites, antes de dormir, ela começava a se imaginar sentada em um avião. Ela sentia o ritmo dos motores, sentia o avião decolar do chão e conduzia uma conversa imaginária com uma comissária de bordo. Ela centralizava sua imaginação em estar no avião e visualizar São Francisco da sua viagem aérea imaginária. Ela pensava e imaginava a viagem, sentindo a realidade e a alegria de tudo isso. Ela continuou essa jornada mental todas as noites por cerca de uma semana. Sua expectativa e profundo desejo se uniram emocionalmente e passaram para sua mente subconsciente, tornando-se uma realidade física. Como a resposta chegou? Uma mulher rica. Uma cliente que procurou seu chefe para aconselhamento jurídico, enquanto aguardava no escritório, começou a conversar com ela. A secretária mencionou casualmente que havia lido sobre uma viagem à Iugoslávia e como adoraria ir, mas teria que esperar até conseguir acumular dinheiro suficiente. A cliente de seu chefe disse, que estranho. Eu vou nessa viagem. Eu adoraria que você fosse comigo como minha convidada e companheira. Ela aceitou imediatamente, pois sabia que essa era uma resposta à sua oração. Crede que recebereis, e assim vos será dado. Marcos 11:24. O uso sabe da imagem mental. A resposta ao seu desejo depende da intensidade da sua imaginação e não dos fatos externos. Onde o homem dos 5 sentidos vê uma bolota, o homem com imaginação disciplinada vê um carvalho. À medida que o homem desperta para a vida imaginativa, ele descobre que imaginar e sentir a realidade de seu desejo faz com que ele se realize. O mundo exterior do homem e todos os seus acontecimentos, experiências e eventos são projeções de suas imagens mentais internas. Quando o homem se torna consciente de seu mundo interno causal da imaginação e do mundo externo dos efeitos, ele começa a trazer seus desejos para a realização. Como seu sonho de saúde perfeita se realizou. A seguinte carta é de William H. Trau, um distinto educador de San Gabriel, Califórnia. O Sr. Trau escreveu e disse que tem minha permissão total para escrever este artigo sobre sua notável cura.
Tive uma experiência que raramente conto. Quando eu era jovem, por volta dos 9 anos, caí de 2 andares através da abertura de uma chaminé de uma casa parcialmente construída. Quebrei um braço e fraturei o crânio. Sangrei muito. Fiquei inconsciente por uma semana. Os médicos me deram como perdido. Nem mesmo engessaram meu braço. Por que se preocupar? Minha mãe estava ao meu lado dia e noite orando. Uma noite, ela me contou depois, eu disse, vejo anjos ao meu redor. Isso deve ter partido seu coração. Uma semana após o acidente, eu acordei, recuperei rapidamente minha saúde e agora estou quase chegando aos 60 anos. Deus deve ter tido um propósito para mim, e é verdade que eu afetei muitas vidas para melhor durante meus muitos anos no campo da educação. Como ele descobriu as maravilhas do energizador cósmico. Durante nossa visita à Iugoslávia, visitamos Plitvice, conhecida por seus lagos de beleza indescritível, com suas cachoeiras, barreiras de travertino, cavernas, vegetação, vastas e bem preservadas florestas, florestas primordiais de montanhas e excelente pesca de truta. Enquanto conversava com um dos residentes da área que conheci no Hotel G0, ele me contou que era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele havia retornado para sua casa nesta área e estava recebendo uma pensão do governo dos Estados Unidos. Quando ele se aposentou para viver na Iugoslávia, sentiu que sua renda era um tanto inadequada, já que se casara após deixar o exército dos Estados Unidos e agora tinha 2 filhos. Ele havia estudado leis mentais e espirituais nos Estados Unidos e começou a aplicar o que aprenderá. Ele me disse que seu desejo mais urgente era adquirir uma renda substancial para manter sua casa confortavelmente e providenciar adequadamente para a educação de seus filhos. A técnica que trouxe resultados do energizador cósmico. Ele seguiu este procedimento todas as noites, pouco antes de adormecer. Em sua imaginação, ele começava a sentir que estava ensinando inglês a um grupo de executivos e empresários. Sentia a naturalidade disso e a emoção de realizar. Ele fazia isso com fidelidade, sabendo que inevitavelmente receberia uma resposta. Não foi surpresa quando, após alguns meses, um diretor de uma grande empresa lhe perguntou se ele estaria disposto a se juntar à sua organização e ensinar inglês conversacional aos principais executivos, pois eles faziam viagens frequentes aos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Hoje, com uma renda substancialmente mais alta e com a garantia de progresso contínuo, ele viaja com membros de sua organização para países de língua inglesa e é profundamente respeitado e apreciado. Este homem, natural da Iugoslávia, que viveu muitos anos nos Estados Unidos, havia ouvido o Dr. Ement Fox dizer: quando você orar, em vez de pensar no fim desejado, pense a partir do fim. Em outras palavras, imagine agora a realidade do seu desejo e viva o papel em sua imaginação. Sua ação interna deve corresponder à ação que você realizaria fisicamente depois de realizar seu desejo. Uma visita a Sarajevo e algumas consultas. Sarajevo, o nome da cidade que nos lembra do evento fatal em junho de 1914, que mergulhou a Europa no turbilhão da Primeira Guerra Mundial, é hoje o centro cultural, econômico e político da República Socialista da Bósnia e Herzegovina, sua capital. Esta é a terceira cidade da Iugoslávia e um centro universitário que abriga 30.000 estudantes. Foi no Hotel Bristol que conheci e tive uma conferência com 2 turistas que estavam viajando com organizações diferentes das de nosso grupo. Ele estava culpando a providência pelos seus problemas. Um dos turistas de Nova York, que estava fazendo uma turnê particular pela Iugoslávia, ao ouvir que eu era ministro, pediu uma consulta. Durante a entrevista, ele disse que estava muito infeliz e insatisfeito, que sua esposa o deixará por outro homem e que seus 2 filhos estavam presos em Nova York por vender drogas. Ele perguntou por que Deus o estava punindo, pois ele ia à igreja, doava para instituições de caridade, tinha sido bom com sua esposa e trabalhava duro. Expliquei a ele que é tolice e inútil culpar a providência pelos seus problemas ou tentar colocar a responsabilidade sobre outras pessoas. Todo o cosmos é governado de acordo com a lei, pois Deus, entre outras coisas, é princípio lei, e onde a lei prevalece não há espaço para culpar Deus ou outros. Se você quebra as leis da sua mente ou qualquer outra lei, você sofre as consequências, e é só isso. É simplesmente uma questão de causa e efeito. Quando você usa sua mente corretamente e harmoniosamente, ela é sua garantia de vitória, liberdade e paz de espírito.
Continuei explicando a ele que o energizador cósmico estava buscando expressão através dele e que tudo o que ele tinha a fazer era se tornar um canal claro e aberto. Se, por outro lado, ele se tornasse ressentido, cheio de autocrítica, mórbido e irritado, estaria obstruindo o fluxo do energizador cósmico, a força da vida, e se tornaria frustrado, bloqueado, e todo tipo de estresse, tensão e efeitos negativos seguiria. Como ele aprendeu a liberar o esplendor aprisionado? Este homem percebeu que seu trabalho aqui neste plano de vida era ser um canal para a energia espiritual divina, que é chamada neste livro de energizador cósmico. Quando ele faz isso, maravilhas acontecem em sua vida e todos os seus sonhos se realizam. Existe apenas uma energia cósmica no cosmos, mas podemos usar essa energia de maneira construtiva ou destrutiva, porque o homem tem a capacidade única de escolher. Quando usamos esse energizador cósmico de maneira construtiva e harmoniosa, experimentamos harmonia, saúde, paz e melhoramos nossas vidas de todas as formas possíveis. Quando o usamos destrutivamente, nos prejudicamos, retardamos nosso progresso, causamos doenças e fracassos e desperdiçamos nossas oportunidades de abençoar a humanidade. A oração que transformou sua vida. Ele usou a seguinte oração pela manhã, à tarde e à noite, sabendo que essas vibrações espirituais permeavam seu ser inteiro e entravam em sua mente subconsciente, apagando todos os padrões negativos anteriormente lá presentes. Eu sou um canal para a energia divina. Deus flui através de mim como harmonia, saúde, paz, alegria, plenitude, beleza e abundância. Sou guiado divinamente em todos os aspectos. A ação divina é minha. O amor divino preenche minha alma. A paz divina satura minha mente e meu coração. Eu entrego minha esposa a Deus e desejo a ela todas as bênçãos da vida. Deus guia meus filhos e lhes dá liberdade e paz de espírito. Sempre que penso em minha esposa ou filhos, afirmo imediatamente: Deus os ama e cuida de vocês. Sempre que um pensamento negativo entrar na minha mente, imediatamente o substituirei e afirmarei: Deus me ama e cuida de mim. Já havia passado um mês desde que o conheci. Então, recebi uma carta dele dizendo que, quando ele voltou para casa em Nova York, sua esposa estava lá esperando por ele, pedindo seu perdão. Houve uma reunião alegre. Seus 2 filhos abandonaram as drogas, foram libertados da prisão e estão estudando em linhas espirituais em Nova York. Ele realmente descobriu que maravilhas acontecem quando você ora. Ela mudou sua atitude e realizou seu desejo. Uma senhora idosa, da mesma excursão do homem mencionado anteriormente, veio ao meu quarto no Hotel Bristol para uma entrevista. O problema dela era que ela havia emprestado $10.000 ao irmão para que ele pagasse uma dívida de negócios. Seu irmão lhe deu uma nota promissória com 6% de juros, a ser paga em 2 anos. Quando o primeiro ano expirou, ele não conseguiu cumprir os pagamentos de juros, mas prometeu pagar 60 dias depois. Isso também não aconteceu. A esposa dele disse a ela: Você é rica. Nunca receberá seu dinheiro de volta? Essa mulher estava muito ressentida e muito irritada, porque seu irmão não atendia suas ligações ou respondia suas cartas. Ela me disse que odiava processar seu próprio irmão e iniciar uma batalha legal. Além disso, acreditava que sua cunhada era realmente o obstáculo. Ela sabia que o negócio de seu irmão estava prosperando e que ele poderia pagar. Eu disse a ela que ela nunca pode perder nada, a menos que aceite a perda em sua mente, pois todas as transações acontecem através da mente. Você ganha através da aceitação mental do seu bem e só pode perder pela aceitação mental da perda. Além disso, apontei para ela que nunca deveria mentalmente privar ou negar aos outros a capacidade de pagar, dizendo: ele tem o dinheiro e não vai me pagar. Ele paga aos outros, mas não à irmã. A esposa dele está impedindo de me pagar. Eu nunca vou receber de volta, etc. Na verdade, ela estava roubando do irmão a capacidade e disposição de pagar o que ele lhe devia. Sugeri que ela mudasse completamente sua atitude e parasse de dar poder à cunhada, mas, em vez disso, desse sua lealdade ao energizador cósmico interior, que é onipotente supremo. Escrevi para ela uma técnica simples ou processo de oração que ela concordou em seguir todas as noites e também durante o dia, se desejasse. A oração era a seguinte: Meu irmão é o homem de Deus. Deus o está prosperando de todas as formas. Ele cumpre todas as suas obrigações em ordem divina. Há harmonia,
paz, amor e entendimento entre nós. Agora construo uma cena imaginária e ouço a voz de meu irmão dizendo: Cis, estou te pagando de volta integralmente. Durante 6 noites consecutivas, ela conduziu esse drama imaginário. Em sua carta recente para mim, de Nova York, ela informou que recebeu uma ligação de seu irmão dizendo que lamentava o atraso no pagamento, mas que ela receberia os $10.000 de volta mais os juros no dia seguinte. O que aconteceu? Os antigos chamavam a imaginação de oficina de Deus. Use sua imaginação para alcançar seu sonho ou aspiração particular. Defina claramente e imagine o fim desejado. Sinta a realidade do desejo realizado e o resultado seguirá. Quando você imagina o fim desejado, você está discriminando claramente. Como você distingue a árvore de maçã da árvore de pinho ou o burro do cavalo, senão pela imagem e contorno claramente definidos em sua mente? Como um joalheiro fez seu sonho tornar-se realidade. Recentemente, visitei Dubrovnik, a cidade mais bonita do Adriático, que oferece ao viajante o prazer de suas grandes obras de arte e é considerada uma das grandes joias da costa do Adriático. Esta cidade é famosa por suas maravilhosas obras arquitetônicas e escultóricas e é vista como o paraíso dos turistas. Visitei um joalheiro e comprei alguns belos braceletes de prata feitos à mão. O joalheiro e eu tivemos uma longa conversa sobre as condições na Iugoslávia e ele disse que seu país tem total liberdade religiosa. O salário médio é entre $150 a $200 por mês, mas um bom apartamento custa apenas $40 por mês. A comida e a roupa também são bastante razoáveis. Ele disse que era católico romano e que, quando começou a trabalhar, não estava conseguindo fazer o negócio dar certo, mas que toda manhã ele ia à igreja e orava à Virgem por prosperidade e para que ela lhe mostrasse o caminho para expandir. Como a resposta veio, um dia, um joalheiro do Canadá entrou, admirou os belos braceletes de prata e disse a ele: esses iriam vender maravilhosamente em Montreal, e comprou $1.000 em mercadoria, afirmando que, embora tivesse que pagar o imposto de importação no Canadá, ainda faria um excelente lucro. Com o passar dos anos, esse cliente canadense recomendou a muitos outros e seu negócio prosperou. Ele disse que, em um ano, foi capaz de comprar um carro novo, uma nova casa e contratar mais ajuda. Esse homem acreditava que a Virgem, sua mente subconsciente, responderia à sua oração, e sua mente subconsciente respondeu de acordo com sua crença. Ele não entendia que, na verdade, ele mesmo respondeu à sua oração. E todas as coisas, o que quer que peçais em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Isso se aplica, seja o objeto de sua fé verdadeiro ou falso. No caso desse joalheiro, ele tinha o que chamamos de fé cega. Como meu desejo se realizou. Em Belgrado, desejei visitar alguns médiuns para ver como eles se apresentam. Nosso guia não era muito cooperativo, mas sempre é um caminho. Afirmei que a inteligência infinita abriria a porta para mim em ordem divina. Fui guiado até uma loja específica, onde comprei vários presentes para nossas anfitriãs. Disse ao proprietário que estava interessado em ESP e fenômenos psíquicos e que era escritor. Ele arranjou para irmos visitar seu amigo. Ele falava excelente inglês, mas a médium falava na sua língua nativa. Ela leu o conteúdo de uma carta que eu havia recebido naquela manhã de Beverly Hills, que ainda não havia aberto. Isso é clarividência. O empresário que me acompanhava traduziu tudo o que ela disse. Ela leu meu passado, deu minha profissão e nomeou todos os meus parentes próximos, que ela disse estar no mundo espiritual, tudo muito preciso. Ela deu os nomes de 36 livros que eu escrevi e o nome da estação de rádio sobre a qual faço transmissões. Em um estado profundo de transe, ela disse: seu irmão, Tadeus, está aqui. Então, o tom de sua voz mudou e a voz de meu irmão soou natural e real. Ele deu a data de sua transição e falou sobre nossa infância. Ele mencionou os detalhes mais íntimos. Perguntei-lhe várias coisas sobre a família e sobre sua vida na próxima dimensão, tudo o que ele respondeu com clareza notável, apontando que seu método de viagem é o pensamento e que, quando eu voltasse para Beverly Hills, haveria uma mensagem especial dele. Ao retornar para casa, fico feliz em dizer: encontrei uma nota escrita na gaveta da minha mesa dizendo: eu falei com você em Belgrado, e está em minha assinatura. Foi uma experiência muito notável. Neste caso, realmente acredito que estava conversando com meu irmão e sua assinatura era muito familiar.
Nossos entes queridos estão ao nosso redor, separados apenas por frequência. Como o energizador cósmico tornou o impossível possível. Eu pedi a um velho amigo meu, Charles Lloyd, um dos advogados criminais mais famosos da costa oeste, para me contar a história de sua ascensão da pobreza à riqueza. O seguinte é sua resposta, que é uma história emocionante, absorvente e fascinante de sua ascensão à proeminência e realização. Eu, Charles Lloyd, 625 Rimpau Boulevard, Los Angeles, Califórnia, dou permissão para publicar esta história. Route 1, Boque 151 é o endereço de uma fazenda de 190 acres, a 4 milhas ao norte de Indianola, no coração do cinturão do algodão do Mississippi. Lá, eu colhia algodão desde os 8 anos, dava aos meus galos de estimação os nomes de americanos famosos, subia em árvores de amora em Nós Pecan para sonhar sonhos impossíveis, e lá fui moldado, modelado e motivado por uma avó incrível, viúva de um escravo libertado, que queria que eu fosse pregador. Infelizmente, a avó Miller não viveu para ver seu jovem pupilo tornar-se um dos melhores advogados de júri da América, como fui recentemente descrito. É uma longa jornada de Route 1, Boque 151, Indianola, Mississippi até Hancock Park, Califórnia. Descrevo minha jornada como sendo para frente e para cima. Deus colocou diante de mim hoje uma porta aberta que ninguém pode fechar. Me formei na Indianola Colored High School em 1952. No mesmo ano, cheguei com minha família a Los Angeles com 12 centavos, uma calça e uma ambição ardente de me tornar advogado, um sonho que alimentei desde que visitei o escritório de um advogado com meu pai aos 9 anos. Fiz o exame da polícia de Los Angeles aos 20 anos, fui aceito para a academia de polícia aos 21 e me formei com as mais altas honras acadêmicas na minha turma. Então, enquanto trabalhava em tempo integral como policial de Los Angeles, terminei meu último ano de graduação e frequentei a faculdade de Direito. Recebi meu diploma de bacharel da Los Angeles State College e meu diploma de Direito da Universidade da Califórnia do Sul em 1961. No ano seguinte, o sonho impossível se tornou realidade. Fui nomeado assistente do advogado da cidade no escritório do procurador da cidade de Los Angeles. Fui chefe do departamento criminal com comando direto de uma equipe de 25 advogados. Ensinei na Van Norman University. Em abril de 1964, entrei para a prática privada e agora sou sócio sênior da firma Lloyd, Bradley, Burrell e Associates. Meu histórico como advogado de defesa tem sido tão espetacular quanto minha atuação do outro lado da mesa de aconselhamento. Tenho lidado com alguns dos casos mais divulgados em todas as áreas do direito. Represento algumas das maiores estrelas do campo do entretenimento. Agora, minha ambição é me tornar ministro da ciência da mente e afirmar que os chamados desfavorecidos podem ser inspirados e motivados para o sucesso e realização através do poder da mente subconsciente. Agora sou amplamente solicitado como palestrante público e estou transmitindo uma mensagem positiva. Eu sou agora o que eu desejava ser. Isso eu acredito. Um homem devidamente motivado pode fazer o impossível porque ele não sabe que não pode ser feito. Pontos a lembrar. 1. O princípio da vida, que é Deus, está sempre buscando expressão através de você. O movimento da vida é do invisível para o visível. Você está aqui para expressar a alegria de viver. É impossível para você esgotar as riquezas ilimitadas do energizador cósmico dentro de você. 2. Sonhar acordado, acreditando que seus sonhos não podem se realizar ou são bons demais para ser verdade, é uma perda de tempo. Lembre-se, não há nada bom demais para ser verdade, nada maravilhoso demais para durar, pois as riquezas do infinito são as mesmas ontem, hoje e sempre. Você deve colocar fundações sob seu sonho e perceber e saber que tudo o que você imagina e sente ser verdade será depositado em sua mente subconsciente e se realizará na ordem divina. 3. Uma jovem secretária jurídica tinha um grande desejo de fazer um tour pela Iugoslávia, mas não tinha dinheiro. Ela recebeu uma cópia de O Poder do seu subconsciente e seguiu uma técnica ali descrita. Todas as noites, antes de dormir, ela se imaginava sentada no avião. Ela sentia o ritmo dos motores e mantinha uma conversa imaginária com a comissária de bordo. Ela centralizou sua imaginação em estar no avião e ver São Francisco da sua viagem imaginária pelo ar. Ela continuou essa jornada mental por uma semana, quando, por volta do 8º dia, um cliente do chefe dela entrou no escritório. Enquanto conversavam,
Ela descobriu que essa mulher iria para a Iugoslávia e se ofereceu para levá-la como convidada e companheira, o que ela aceitou. 4. A resposta para seu desejo ou sonho de seu coração depende da intensidade da sua imaginação, respaldada pela realização de que o energizador cósmico agirá em seu nome, trazendo-o à realidade na ordem divina. 5. Um veterano que havia se aposentado na Iugoslávia desejava aumentar sua renda e começou a praticar leis mentais e espirituais que ele aprenderá enquanto morava nos Estados Unidos. Todas as noites, antes de dormir, em sua imaginação, ele começava a sentir que estava ensinando inglês a um grupo de executivos e empresários. Ele sentia a naturalidade disso tudo e a emoção da realização. Depois de alguns meses, um diretor de uma grande corporação pediu-lhe para se juntar à organização e ensinar inglês conversacional aos executivos, já que eles faziam viagens frequentes a países de língua inglesa. Assim, ele aumentou sua renda em 400% em um ano. 6. Um dos turistas estava culpando a providência pelos seus problemas e acreditava que Deus o estava punindo. Ele acreditava que essa era a razão pela qual sua esposa o havia abandonado e seus filhos se tornaram viciados em drogas. Eu expliquei a ele que todo o universo é regido por uma lei e que o energizador cósmico, Deus, não faz acepção de pessoas. Quando ele usava a energia de forma harmoniosa e construtiva, o resultado seria harmonia, saúde, paz e abundância. Tudo o que ele precisava fazer era se tornar um canal claro e aberto para a energia divina. Ele praticou a seguinte terapia de oração 3 vezes por dia: eu sou um canal para a energia divina, que flui através de mim como harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Eu entrego minha esposa e meus filhos a Deus completamente, desejando a eles todas as bênçãos da vida. Sempre que eu pensar na minha esposa ou nos meus filhos, imediatamente afirmarei: Deus os ama e cuida de vocês. No final de um mês, ele escreveu dizendo que, quando voltou de sua viagem, sua esposa havia voltado e seus filhos haviam deixado as drogas. Ele descobriu as maravilhas do energizador cósmico dentro dele. 7. Uma mulher havia emprestado $10.000 para seu irmão, e este parecia relutante em devolver o dinheiro. Ela estava ressentida e altamente crítica em relação ao irmão e à esposa dele, que ela suspeitava ser o obstáculo para o pagamento da dívida. Eu expliquei a ela que ela não poderia perder nada, a menos que admitisse a perda, e que ela deveria imediatamente parar de privar ou negar a capacidade de seu irmão de pagar. Ela mudou sua atitude e afirmou com frequência: meu irmão é o homem de Deus. Deus está prosperando ele de todas as maneiras. Ele paga todas as suas dívidas na ordem divina. Há harmonia, paz, amor e compreensão entre nós. Ela me escreveu dizendo que, dentro de uma semana, seu irmão a havia telefonado e enviado os $10.000, mais os juros. A oração sempre próspera. 8. Um joalheiro iugoslavo que não estava conseguindo equilibrar suas finanças visitava o santuário da Virgem todas as manhãs e rezava para que a Virgem o prosperasse e lhe mostrasse como expandir seu negócio. A resposta veio através de um empresário canadense que visitou sua loja e comprou mais de $1.000 em pulseiras de prata. Ele também o recomendou a outros, e o negócio do joalheiro cresceu 400% em um ano. Ele rezou com fé, e sua própria mente subconsciente fez com que isso acontecesse do seu próprio jeito. Cada homem responde à sua própria oração, pois é feito para nós conforme acreditamos. 9. Em Belgrado, o autor desejava ver alguns videntes e místicos. Houve relutância por parte dos guias, no entanto, a inteligência infinita do meu subconsciente me direcionou a uma loja onde fiz algumas compras. O proprietário concordou em me levar até sua vidente, que ele consultava ocasionalmente. Ela falou em sua língua nativa e ele traduziu o que ela dizia. Em seu estado de transe, ela leu uma carta no meu bolso que eu ainda não havia lido. Isso é clarividência. Ela também leu toda a minha história e minha vida inteira era um livro aberto para ela. Através dela, meu irmão se comunicou e falou sobre os detalhes mais íntimos de nossa vida juntos. Eu reconheci sua voz, suas qualidades tonais e o sotaque de Cork, Irlanda, onde ele viverá toda a sua vida. Ele disse que, quando eu voltasse para casa, teria uma mensagem esperando por mim. Eu encontrei um bilhete com sua assinatura em uma gaveta da minha mesa, dizendo: eu te avisei. Nossos entes queridos estão ao nosso redor, separados apenas por frequência. 10. Charles E. Lloyd, famoso advogado criminalista, teve um sonho quando menino de se tornar educado e um advogado de destaque,
Essa era uma ambição ardente. Ele alimentou e sustentou a ideia, e, tendo impregnado sua mente subconsciente, esta o fez dar todos os passos necessários para alcançar seu chamado sonho impossível. Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não sabes. Jeremias 33:3. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assista também o capítulo 16 em nossa playlist. Gratidão!